Amém. Boa noite, queridos, mais uma vez. Vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias. Para quem trouxe Bíblia, do Evangelho de João, capítulo 17. Eu estava ali, enquanto o Bibi estava falando sobre a questão do estacionamento, Deus me deu uma revelação. O Espírito Santo me revelou que tem uma solução para o nosso problema de estacionamento. É só o Atlético acabar. O Atlético acabar, o Espírito Santo revelou meu coração. Desceu em forma corpórea de pomba. Vocês sabem que o Atlético, eles adoram o Exu Caveira, vocês sabem. Brincadeiras à parte, vamos lá então, João, capítulo 17. Eu vou ler o capítulo inteiro e daí a gente vai comentando aquilo que for interessante ser comentado. Deixa eu só abrir aqui minha copinha. Amém, João 17, do verso 1 em diante. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos aqueles que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me destes, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Eu dei a eles a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plenitude, para que o mundo saiba que tu me enviastes, e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. Esses sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez pelo privilégio, pela bênção, o presente que é estar aqui. Que nessa noite, Senhor, o Senhor use a minha vida como um instrumento do Senhor, para falar, Senhor, a tua igreja, e que todos aqui possam ser edificados, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, alguns pontos que eu gostaria de trazer. Como eu estava falando, a Páscoa, ela é muito importante. Eu creio que
Eu creio que os evangélicos, né, nessa tentativa, nesse movimento da igreja evangélica de se afastar do catolicismo, né, quando houve essa ruptura, você pode ver que cada onda dos reformadores foi cada vez mais deixando para trás tudo que era tradição, né? Primeiro veio o luteranismo ainda é parecido com o catolicismo. Vem os presbiterianos, ainda tem algumas coisas parecidas. Daí vem um povo doido chamado os anabatistas, né? Esses vieram para quebrar tudo. Eles falaram, não, está tudo errado, a gente tem que voltar do zero porque está tudo bagunçado. Né, os anabatistas, eles vieram com esse desejo, né, cara, tudo tá bagunçado, tá tudo zoado, a gente tem que esquecer toda essa tradição de Roma, tudo que é tradição. E a igreja brasileira, ela na sua maioria, é de origem anabatista. A grande maioria dos cristãos. Por quê? Porque qual que é o movimento cristão evangélico que mais cresce? Qual que é a maior igreja do Brasil? Quem chuta? A Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é a maior denominação no Brasil. Só que a Assembleia de Deus veio da Igreja Batista. Era um povo lá que começou a falar em línguas do nada. Vieram para o Brasil e foram expulsos da Igreja Batista. Não, vão com essa doideira de vocês para lá. E daí começa o movimento pentecostal. Então, o que eu quero dizer? A igreja evangélica, ela no seu desejo de se afastar do catolicismo, meio que rejeita tudo que é tradição. Tudo que tem cheiro de incenso, os crentes, não, isso é do diabo. Então a gente, né, você pode ver, a igreja evangélica não tem cruz, não tem nada desse tipo de coisa, desses símbolos que a igreja católica tem, que as igrejas ortodoxas têm, por causa disso, desse movimento de se afastar. Mas eu entendo que a gente não pode deixar passar Natal e Páscoa, querido. Isso é uma coisa que é inegociável na minha vida. Natal e Páscoa são momentos que a gente precisa lembrar com carinho. Amém? Porque são dias são os momentos que mudaram o mundo, mudaram a nossa vida. Né? Você pode dizer assim, mas com Jesus todo dia é igual. Quem é casado aqui? Pergunta para sua esposa, a segunda-feira qualquer, sei lá, o 17 de março, é igual, tem o mesmo peso do dia do seu casamento, do seu aniversário de casamento? Se eu tratar a minha esposa no dia do nosso aniversário de casamento, eu tratar ela do mesmo jeito que eu trato todos os outros dias, eu estou morto. Eu estou morto, rapaz. Você tem ideia? Eu vou aproveitar que ela não está aqui, vou falar. Vou aproveitar. Ela me faz... Marina, você não conta para ela depois. A Veda, ela me faz comemorar com ela o Valentine's Day, cara. Que é o dia dos namorados americanos. Eu tenho que comemorar o americano e o brasileiro, acredita nisso? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque esse é um momento de reflexão, querido. Amém? Esse é um momento de reflexão. A gente precisa trazer à nossa memória que um dia o Filho de Deus, a palavra que estava com o Pai, a palavra que estava com Deus e que era Deus, se esvaziou da sua glória, se fez carne e subiu numa cruz por mim e por você, amém? A gente precisa trazer à nossa memória que não é só um feriadinho para comer chocolate, amém? Não é só mais um feriadinho, não é só mais um dia normal, querido, é santo, a gente precisa trazer à nossa memória. E outra, é uma oportunidade de evangelismo, né? No seu trabalho, é uma oportunidade que você tem de puxar uma conversa, de falar de Jesus. Porque o mundo celebra Páscoa e Natal. Mesmo que eles não tenham Jesus, eles celebram. Não é verdade? Todo mundo celebra. Amém? Então, alguns pontos que eu quero trazer. No primeiro versículo do verso 1, olha o que Jesus fala. Jesus diz assim, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Isso me faz estremecer. Porque Jesus está chamando a cruz de glória. Pai, chegou a hora. Hora do quê? Hora da sua crucificação. Isso traz um peso sobre a minha vida, um peso de responsabilidade. Quando eu olho para isso, eu penso, querido, a glória de Jesus está na cruz.
A glória do Filho de Deus está no sacrifício. E por que eu quero trazer isso para nós? O tema da mensagem é a glória da cruz. A glória de Cristo está na cruz. Você já parou para pensar o que é a cruz? A cruz era um objeto maldito. A cruz era um trem odioso, maldito. A cruz era tipo uma cadeira elétrica da época. Era para fazer o cabra sofrer mesmo. E como a gente aqui é cristão, a gente vê que Jesus fica 6 horas na cruz. Mas os crucificados ficavam lá por dias. Por dias e dias. O cara ia morrer agonizado. Ou ele ia ser sufocado até a morte, ou ele ia morrer de fome, ou ele ia morrer de sede. A cruz era, cara, o troço era nojento mesmo. Era para fazer o cara sofrer. Tanto que quando Jesus morre, José de Arimateia vai pedir o corpo para Pôncio Pilatos, o próprio Pilatos diz, mas Jesus já morreu? Tão rápido assim? Por quê? Porque a cruz era para o cara ficar lá disso. Por que Jesus morre rápido na cruz? Porque Jesus foi esfolado quase até a morte antes disso. É por isso que Jesus morre rápido. Mas a cruz era para fazer o cara ficar horas, dias talvez, pendurado. A cruz era um objeto maldito. Tem um documento de um romano, que ele é tipo um advogado, e ele diz assim, ele está fazendo a defesa de um cidadão romano. E ele diz assim nesse documento, que a palavra crux, que é cruz em latim, a palavra cruz é uma palavra tão horrível que não pode ser pronunciada na presença de um cidadão romano. Por que você acha que Pedro, segundo a tradição da igreja, foi crucificado e Paulo foi decapitado? Porque Paulo era cidadão romano. Por isso que Paulo foi decapitado. Mas é bem provável que se Paulo fosse só um judeu qualquer, Paulo teria sido crucificado. Como Pedro foi, como André foi. E o que eu quero trazer para nós hoje? A cruz é maldição. A cruz é sujeira. A cruz é maldita. Assim como eu e você éramos. Mas depois que o Filho de Deus subiu nela, isso aqui se tornou símbolo de redenção. Não existe símbolo maior de amor do que isso. Amém, irmão? Da mesma forma que a cruz era um símbolo de maldição, eu e você éramos símbolo de maldição. Porque todos pecaram. E todos estão separados da glória de Deus. Mas eu e você, que éramos malditos, hoje somos santos. Amém, irmão? Por causa da cruz de Cristo. Então, quando eu olho para Jesus, Jesus olha para a cruz e Jesus fala, glorifica o teu filho. A glória de Jesus estava no sacrifício. E hoje, a nossa glória é evitar qualquer tipo de problema na nossa vida. Já parou para pensar? Pergunta para qualquer pessoa, o que é um emprego legal? É um emprego que você menos se lasca. O que é um emprego bom? É um emprego que você menos tem que fazer esforço. O que é um trabalho massa? É um trabalho que cada vez mais te deixa em paz. O que é um casamento legal? É um casamento onde não te exige esforço, não te exige sacrifício. Por que hoje os casais estão optando a não ter filhos mais? É uma realidade. Porque a gente vive numa sociedade tão desgraçada, o troço está tão difícil, está tão caro, que a gente não quer assumir o sacrifício de trazer criança para esse mundo. Estou mentindo, irmão? A gente vive a época do conforto. A gente vive a época de buscar conforto. De fugir da cruz. A gente foge da cruz. A gente foge do sacrifício. A gente foge da dor de cabeça. A gente não quer saber de sofrer. Enquanto o Filho de Deus desceu ao mundo justamente para subir naquela cruz. Para que eu e você pudéssemos ser libertos. Amém, irmãos? No verso 2, olha o que Jesus fala. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna aos que lhe deste. Querido, se Jesus não tivesse subido na cruz, a gente não teria vida eterna, meu irmão.
Você está entendendo? O que os judeus celebravam na Páscoa? A libertação, não é? Deixa eu te perguntar, foi fácil Deus libertar os judeus do Egito? Foi dramático, né? Precisou de 10 pragas e eles ainda vieram atrás. Precisou de mais o Mar Vermelho. Ou seja, não foi de graça. Não foi de graça, querido. A libertação, Israel foi liberto do poder do Egito, mas não foi de graça. Moisés não chegou lá, conversou com o faraó, então, o negócio é o seguinte, meu Deus apareceu para mim, falou para mim tirar os meus parentes daqui, o que você acha, faraó? Pode ir, pega a tua galera e vá. Foi assim que aconteceu, irmão? Foi assim que aconteceu? Não, né? Abra lá em Êxodo 12, versos 5 e 7. Olha o que diz: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, pode ser cordeiro ou um cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. O negócio é o seguinte: para Israel ser tirado do Egito, para Israel ser liberto da escravidão, alguém ia ter que morrer, irmão. Alguém precisou morrer para cada família ser liberta. Ou o primogênito da família ia morrer, ou um cordeirinho inocente iria morrer. Não foi de graça. A libertação do Egito não foi de graça. Teve um preço a ser pago. Qualquer religião do mundo, as religiões antigas, funcionam assim, sacrifício. No satanismo, funciona assim. Quer que o demônio faça alguma coisa para você? Sacrifique alguém para ele. Sem derramamento de sangue, negão, não tem. Não existe nada. Você não recebe favor nenhum. Então, para que Israel fosse liberto do Egito, ou um cordeirinho inocente iria morrer, ou o primogênito da família iria morrer. Só que no nosso caso, o primogênito e o cordeiro são um. Amém? E se não fosse a morte dele. Sabe o que é João Batista? João Batista, quando olha Jesus, João Batista diz: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Já parou para pensar que essa frase é uma sentença de morte? Porque como é que naquela cultura, naquela religião, um cordeiro tirava pecado? Morrendo. Amém, irmão? Então é isso que nós trazemos à memória na Páscoa. Que se não fosse o seu sacrifício, nós não teríamos vida eterna. No verso 3, o Senhor Jesus diz assim: esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviastes. Ou seja, meu irmão, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha. E o que é a vida eterna, irmão? Conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro, e conheçam a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Esse texto ele me deixa meio frustrado. Porque por muito tempo eu aprendi que vida eterna significa morrer e ir para o céu. Acho que você também ouviu essa lorota. O que é vida eterna? É morrer, você tenta o máximo de ser o mais santo que você puder ser na terra, tenta viver uma vida direitinha aqui, você dá a sorte de morrer e ir para o céu. Para que você tenha vida eterna. Não, irmão, vida eterna é que conheçam a Deus. Vida eterna é conhecer a Deus. E isso é algo que me frustra, porque nós, muitas e muitas vezes na nossa vida, a gente não quer conhecer a Deus, porque a gente não tem uma vida de oração, a gente não tem uma vida de buscar a palavra. Estou falando de mim, querido, falando de mim. Já parou para pensar o quanto que a gente tem perdido?
que Deus te deu vida eterna. E sabe o que é vida eterna? Você conhecer a Ele, conhecer a Deus, como Enoque andou com Deus. Eu não quero viver menos do que isso. Amém, irmão? Eu não quero viver menos do que isso. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero conhecer o Senhor cada vez mais e mais. Eu quero ter relacionamento com Ele, porque eu sei a vida desgraçada que eu vivia antes de eu me entregar para Ele. Por que eu falo que eu amo tanto esse lugar? Porque em 2020 foi o pior ano da minha vida. Foi o pior. Porque em 2020 eu estava no auge dos meus pecados. Em 2020 eu estava vivendo o mais distante de Deus que eu poderia estar vivendo. Em 2020 eu tinha desistido do meu chamado, desistido dos sonhos de Deus para mim, tinha desistido de tudo. Mas em 2020, no ano de 2020, no finalzinho do ano, a graça de Deus transformou minha vida. E sabe o que é o mais doido? Foi a pior época da Gólgota. Foi a pior época da nossa igreja, 2020 e 2021. E no final de 2021, mais ou menos, não no final, mais ou menos no meio do ano, a gente veio para esse lugar aqui. E foi a melhor época da minha vida. Não só na fé, não apenas como cristão, não apenas como membro da Gólgota. Foi a melhor época da minha vida. O ano de 2021 foi especial, porque foi o ano que eu fiz as pazes com Deus. Foi o ano que eu de fato conheci a Deus. Foi o ano que de fato eu comecei a ter um relacionamento com Deus. E meu querido, eu quero isso para você. Se você não tem vivido isso, não perca o teu tempo neste mundo sem conhecer a Deus. Porque vida eterna é conhecer o Deus único e verdadeiro e conhecer a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Amém, irmão? No verso 4, Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ou seja, Jesus tinha uma obra para fazer. Jesus veio ao mundo, Jesus tem uma missão para fazer. Jesus tem um trabalho para fazer. E como é que Jesus glorifica o Pai? Completando a obra. Agora eu te pergunto, irmão, o teu chamado, aquilo que Deus pôs na tua vida, você tem completado? Aquilo que Deus entregou para você e que você sabe que é a tua responsabilidade. Como é que está isso? Glória é cruz. Muitas vezes o que está nos impedindo de completar a obra, a missão que Deus nos deu, é porque a gente não quer subir na cruz. A gente não quer ser o sacrifício. A gente só vai cumprir, a gente só vai glorificar o Pai quando a gente cumprir a missão que Ele nos deu, amém? Porque nós não somos daqueles que retrocedem, irmão, amém? Nós não somos aquele que toma o arado na mão e larga e olha para trás, não é digno do Senhor Jesus. A gente tem uma missão, a gente tem uma responsabilidade. Deixa eu te falar, você é insubstituível, amém? Mesmo que você tenha uma irmã igualzinha a você, ela não vai fazer o que você foi chamado para fazer. Amém, irmão? Você é insubstituível. Sua vida é insubstituível. Deus tem planos para você. Mas você só vai glorificar o Pai quando você completar a obra que Ele te deu. E eu quero que essa mensagem, eu quero que isso seja um convite, de fato, um convite de coração aberto. Queridos, é uma nova época, é um novo tempo que se inicia na comunidade Gólgota. A gente está aqui, vamos servir ao Senhor, amém? Vamos pôr a mão na massa, vamos fazer o troço acontecer. Inclusive, deixa eu fazer um aviso aqui rapidinho. A partir desse mês, o Ministério de Jovens e Adolescentes, a gente quer começar algo aqui na igreja. O que é o negócio? A gente quer ter um momento, pelo menos uma vez por mês. A gente quer chegar antes do culto. A gente quer subir lá em cima de uma das salinhas. E antes do culto ter um momento de oração. Mas é oração mesmo. É joelhada no Satanás. E eu deixo o convite para aqueles que quiserem participar. Amém? Aqueles que quiserem participar, é livre, querido. Você sente, eu quero aprofundar a minha vida com Deus, vai ser esse o momento, amém? Nós vamos estar fazendo, eu creio que a gente precisa, queridos. Precisa. Sabe por quê? Me diga uma coisa, como é que vai ser a única forma possível da Gólgota fazer eventos daqui para frente? Se a gente for lá para fora.
Você quer ir lá para fora sem estar revestido do poder de Deus? Eu não quero. Você quer pisar no território do inimigo sem estar revestido, sem estar vestido da armadura, sem estar firme com Deus em oração? Você quer, irmão? Não, né? Eu também. Então eu faço esse convite a vocês, aqueles que quiserem participar, a gente vai estar divulgando as datas, tá bom? A gente vai chegar aqui, normalmente eu acho que o louvor vai chegar umas 5:30, mais ou menos, 6 horas, o louvor vai chegar às 6 horas para o ensaio, a gente vai querer chegar junto, a gente vai subir lá em cima, o Ministério de Jovens a gente vai fazer, se tiver 1, se tiver 2, se tiver 30, a gente vai buscar Deus juntos, então eu deixo o convite para todos vocês. No verso 5, Jesus diz assim: agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É isso que eu amo nessa oração que o Senhor Jesus fala. Jesus ele tá prestes a ir para a cruz, meu irmão. Jesus está a caminho da cruz. E ele está falando: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Só que essa glória que Jesus está falando não é a glória do mundo. Quer saber qual que é a glória do mundo? Abre lá em Lucas capítulo 4, versos 5 ao 8. Lucas 4, do 5 ao 8, olha o que o texto diz. O diabo levou Jesus a um lugar alto e lhe mostrou num relance todos os reinos do mundo. E o diabo lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus não trocou a glória dele pela glória do mundo. Volta ali os dois. Volta mais um. Isso, perfeito, aquele ali. Isso, o 6. O povo lá de Hollywood, eles assinam um contrato, mas quase escrito isso aí, sabia? É doido, né? Esse trem que a gente está vendo do P. Diddy, do Epstein. É doido, né? Como tem gente em Hollywood que brinca, né? Faz a mesma piadinha. Pô, vendia a alma, cara. Como tem gente famosa que brinca com isso. Coincidência, né? Teve aquele rapaz, o Kanye West. Vocês viram o que aconteceu com ele? A mãe dele foi fazer uma cirurgia plástica, voltou para casa, meia hora em casa, morreu. Meses depois ele aparece falando: minha mãe foi sacrificada. Minha mãe foi sacrificada. Daí o Kanye West se rebela, grava um disco gospel, chamado Jesus is King. E quando ele lança esse disco gospel, ele fala assim, ele está fazendo um show, ele fala: fique esperto, eles vão me clonar. O Kanye West, depois de um tempo, ele fala num vídeo, ele fala: se eu sumir por um tempo e depois voltar, fiquem espertos. O cara some. Agora voltou um outro que diz que é ele, mas não parece muito com ele, não. Eu sou bem conspiracionista, tá? Quando me perguntam: Lucas, você é de direita ou de esquerda? Eu falo: sou conspiracionista. Eu e o Newton aqui dá uma briga boa, né, Newton? A gente gasta horas desse papo. Mas o que eu quero dizer para você? O que o diabo falou? Eu te darei toda a autoridade sobre eles, sobre os reinos do mundo. E por que o diabo pode dar? Porque me foram dados. O diabo tem autoridade para dar glória. O diabo tem esse poder, pode ter certeza. A glória do mundo. A glória do mundo ele dá a quem ele quiser. Só tem um preço que você precisa pagar para você ter a glória do mundo. Prostre-se diante dele, adore ele, e tudo isso será teu. E o Senhor Jesus se recusou a trocar a sua glória, a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. E meu irmão, a gente precisa se recusar, amém? A gente precisa se recusar a essa ideia de viver a nossa vida nesse mundo, se não for para a glória do Senhor. Amém, irmão? Se a gente está aqui, que seja para a glória de Deus. Esse é um dos pontos principais da fé reformada. Tudo o que você fizer, faça para a glória
de Deus. Amém? No verso 6, Jesus diz assim: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes, eles eram teus, o Senhor os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. É lindo isso, meu irmão, porque Jesus diz: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eu revelei. Quem assistiu o documentário do Raimundos, o novo lá, o Andar na Pedra? Levante a mão. A história do Rodolfo, meu irmão, não existe testemunho maior. Não existe testemunho maior do que a história do Rodolfo Abrantes. Um cara que Deus simplesmente chega, você é meu. E o bicho nunca mais conseguiu ser o mesmo. Deus se revela a ele. E da mesma forma Deus se revelou a nós, amém? Abra lá em Isaías, esse texto, desculpa, Júlia, eu não coloquei na copinha lá. Isaías 65, verso 1. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui. Olha que isso. Olha que coisa mais linda, meu irmão. Deus se fez acessível a nós, uma nação que não procurava Ele. Nós, gentios. Quando Isaías escreveu isso aqui, sabe o que era Brasil? Era uma ilha distante, perdida. É assim que o profeta Isaías, quando você lê Isaías, quando ele vai falar do gentio, ele fala: as ilhas te adorarão. Porque é isso, o que era Brasil naquela época? Era uma ilha lá longe. O que é Estados Unidos? Era uma ilha. É um povo doido, que anda pelado na floresta, dando flechada nos outros. É isso. E o evangelho chega a nós, porque Deus se revelou a nós, amém, irmão? Amém? Deus se revela a nós. Se não é a graça dele entrar na tua vida e falar: você é meu, a gente estava debaixo do poder do Satanás ainda. No verso 10, Jesus diz assim: tudo que eu tenho é teu, tudo que tens é meu. Vou fazer só uma pausa. Jesus está falando com quem? Com Deus. Amém? Jesus está falando com Deus. E Jesus está falando para Deus: tudo o que você tem, Deus, é meu. O que Jesus está falando? Deus, você é eterno? Eu também sou. A tua glória, eu também tenho. Amém? Então, repreenda em nome de Jesus qualquer pessoa que queira te ensinar que Jesus é menor que o Pai. Amém? Que Jesus é só uma criatura, Ele era só um homem, Ele é só o Messias, que Jesus não é Deus, porque Jesus, na oração, falando com Deus, Jesus disse: Pai, tudo que você tem é meu, a tua glória é minha, a tua eternidade é minha, a tua majestade é minha, o teu nome santo, o nome sagrado de Deus, Yahvé, é meu também. Amém? Então Jesus é Deus, não deixe ninguém te enganar. Isso foi uma criação de Constantino, balela. E quando vê esse papo de Constantino, você já fica um pé atrás, irmão. E que tem de gente falando idiotice, estupidez na internet, pelo amor de Deus. Às vezes o cara me mandou um vídeo. Você sabia, aqueles fatos desconhecidos, você sabia que no concílio de Nicéia, Constantino escolheu quais livros entrariam no cânon da Bíblia? Mentira, gente. Isso é mentira, isso é uma bobeira. É uma verdade que vão falando, entendeu? E que é uma mentira que vão falando que vira verdade. Isso não existe, irmão, não existe. No século II, a gente tem os fragmentos do cânon muratoriano. O cânon muratoriano é praticamente a lista do Novo Testamento pronta, no século II. Tá bom? Amém? Então confie que a tua Bíblia não mudou. Amém? Não deixe te ensinarem outra mentira. Ai, porque a Bíblia mudou, porque a Igreja Católica escolheu os livros, e que não sei o quê. Isso é uma estupidez, é uma bobagem. Não, amém? Não deixe te enganar. Agora voltando,
e eu tenho sido glorificado por meio deles. A pergunta que eu te faço: se você estivesse nessa mesa da Santa Ceia, se você estivesse ali junto com os 12, Jesus poderia falar isso da sua vida? Eu tenho sido glorificado por meio. Eu tenho sido glorificado por meio da vida do Newton. Eu tenho sido glorificado por meio da vida do Davi. Eu tenho sido glorificado por meio da vida do Lucas. Será que o Senhor Jesus poderia falar isso? É algo que a gente precisa parar para pensar. Porque a gente existe para a glória dele, amém? Que a gente vive para isso. Para glorificar o Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, que a gente busca a glória de Deus. Jesus fala lá no verso 12, olha que interessante. Jesus diz assim, ó: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Eu gosto desse texto, não quero entrar no mérito de calvinismo nesse momento, de predestinação, mas algo que me chama a atenção nesse texto é uma certeza que nós temos. Aquilo que a gente perder nessa vida está debaixo da soberania de Deus, amém? Amém, irmão? Tenha isso, se agarre a essa verdade. Se você perdeu algo nessa vida, estava debaixo da soberania de Deus. Porque muitas vezes a gente fica se cobrando, às vezes a gente perde amizades, às vezes a gente perde relacionamentos, a gente perde, sei lá, trabalho, a gente perde coisas, a gente perde pessoas na nossa vida, e a gente fica se cobrando: será que se eu tivesse feito isso? Será que eu tivesse feito aquilo? Será que eu tivesse sido um pouquinho melhor? Se liberte, irmão. Você não vê Jesus falando: nossa, se eu fosse um rabi melhor, um mestre melhor, talvez o Judas não teria virado o que virou. Você não vê Jesus falando isso. Jesus estava em paz. Então tenha a mesma paz no teu coração. Saiba que Deus cuida de você, que a sua vida está nas mãos dEle, e que aquilo que se perdeu porque tinha que se perder. Amém? No verso 13 e 14, Jesus diz assim: agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei a eles a tua palavra, e o mundo os... Eu vi uma postagem hoje do irmão, ele estava pé da vida, porque né, agora, na Semana Santa, um grupo lá fez um desfile numa rua, zombando de Jesus. A pergunta que eu te faço é: você esperava o quê do mundo? Você esperava que gente que não conhece a Cristo batesse palminha para Jesus? O spoiler foi dado, irmão, 2000 anos atrás, que o mundo nos odiaria. Então, se desprenda dessa responsabilidade. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que ser legal para o mundo. Eu tenho que ser legal, eu tenho que ser descolado. Eu não posso, as pessoas não podem me ver andando na rua com a Bíblia embaixo do braço. Perdi meu texto aqui, rapaz. Estava marcado com o fiozinho. Não. Eu acho que a gente tinha que voltar com a breguice de ser crente, sabia? Eu acho que às vezes a breguice de ser crente ela é saudável. Porque quando o irmão não tem vergonha de sofrer preconceito por ser cristão, meu filho. Quando o irmão não tem vergonha. Hoje a gente se preocupa demais com a opinião dos outros. A gente se preocupa demais com o que os outros pensam. A gente não pode. A gente não pode deixar, eu quero ser legal para os meus amigos, que eu não posso parecer religioso. Pelo amor de Deus. Se você sentar com o teu amigo que não tem Cristo, e você explicar de fato o que você acredita, teu amigo não vai gostar. Não vai. É diferente de ser estúpido. Não estou dizendo isso. Porque tem muito irmão que leva para o outro extremo. Já que não vão gostar de mim, não vão gostar de mim.
Não, não é isso. Não é isso. Sobriedade, amém? Os dois lados do extremo não fazem bem para ninguém. É tipo o cara que tudo é açúcar ou que não come açúcar nunca. Esse cara sabe que ele está perdendo. Esse povo que toma café sem açúcar. Pelo amor de Deus, cara. Que crime, que pecado. Então a gente tem que ter equilíbrio. Estou dizendo o seguinte, não é que você vai ser um cara odiado pelo mundo, então você tem que sair fazendo inimigos. Não, não é isso, meu irmão. Você tem que amar o mundo, você tem que amar as pessoas do mundo. Você tem que amar. Tem que amar as pessoas, tem que orar pelos teus inimigos. Você precisa. Porque se você vive a sua vida para a glória de Deus, só que no final, meu irmão, o mundo vai nos odiar. E por que o mundo nos odeia? Porque nós não somos do mundo. Não somos. Estava falando do documentário do Raimundos. O Rodolfo foi lá, explicou o testemunho dele. Você acha que não vai ter gente que vai assistir esse documentário e ainda assim vai continuar falando? Rodolfo enlouqueceu. Os caras assistiram, viram o testemunho, viram tudo que aconteceu. Vai ter gente ainda falando, esse cara é louco. O cara é doido ter saído da banda. O mundo não vai entender. Porque quem que convence o mundo, meu irmão? É o Espírito Santo. No verso 18, Jesus diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Agora eu te pergunto, meu irmão, o Pai envia Jesus ao mundo para quê? Para que Jesus foi enviado ao mundo, irmão? Para a cruz. E Jesus nos envia da mesma forma. Jesus nos envia na mesma missão, cruz. Você quer seguir Jesus? Sangue, suor e lágrimas, é o que eu te prometo. É isso, é cruz. E isso escandaliza. Não pensa que é só hoje que escandaliza, não. Abra lá Mateus capítulo 16, do verso 21 ao 23. Mateus 16, do 21 ao 23. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse para Pedro: Pedro, você está certo. Você está certo, Pedro. Ainda bem que Deus te tocou o teu coração para você vir falar comigo. Porque pensa, o ministério de Jesus começa aqui na Galileia. Jesus cura um aqui, cura outro ali, cura um cego, cura um leproso. Vai numa festa, a 51 acaba, Jesus transforma a água em pinga, e daí Jesus começa, e está todo mundo feliz, está todo mundo alegre. Não é isso? É só festa. Já parou para pensar que o começo do ministério de Jesus? Se coloque no lugar dos discípulos. Você começa a seguir um rabino que o cara sai curando todo mundo. Acaba a melhor bebida da festa, ele dá um jeito. Acaba o pão e o peixe, acaba a comida, ele vai lá e dá um jeito. Você começa a afundar, ele vai lá e dá um jeito. Você fala, cara, a hora que a gente chegar lá em Roma, Jesus vai acabar com César. É jogo ganho. Daí eles estão aqui na Galileia, eles começam a subir para Jerusalém. E no caminho, Jesus começa a falar: então, galera, negada, é o seguinte. Quando eu subir, eu vou ser traído, condenado pelos fariseus, vou ser morto, crucificado, mas depois eu ressuscito. Você está entendendo isso? Imagine que você, sei lá, você está preso lá pelo tráfico. Os traficantes te prendem. Vem um policial, salva você de lá, tira você de lá do cárcere privado. E o policial fala: ó, eu vou te levar, mas do meio do caminho vão dar um tiro em mim, eu vou morrer. Mas daí você se vira. Você ia ficar feliz, irmão?
Por isso que o Pedro, na hora, o Pedro manifestou, o Pedro falou, Jesus falou, eu vou ser crucificado. O que o Pedro fala? Está amarrado, Jesus. Nunca que isso vai te acontecer. Vira essa boca para lá, homem. Que papo de cruz, o que? Está doido? E Jesus fala, é isso aí, Pedro, eu tenho que pensar mais em mim mesmo. Estou muito tempo, eu tenho que tirar um tempo do ministério, Pedro, está difícil. Só essa vida de sacrifício, cruz, não dá, eu tenho que pensar em mim, né? Pensa, Jesus, se a gente, que é umas porcarias, a gente acha que a gente merece bom tratamento de Deus, imagina Jesus que nunca roubou um tomate na feira. Pensa, Jesus. Imagina Jesus que nunca deu uma pedrada no cachorro. Jesus nunca fingiu que estava dormindo no ônibus para não dar lugar para a senhorinha. Ah, fala Deus. Jesus nunca fez isso. Ele não merecia o que aconteceu com ele. Por isso que o Pedro fica doido. Você está louco, Jesus. Você está... E Jesus fala o quê? Pedro, para trás de mim, Satanás. Por que Pedro é chamado de Satanás? Você é uma pedra de tropeço porque você só pensa nas coisas dos homens. E é por isso que a igreja não quer viver a glória da cruz. Porque nós só pensamos nas coisas dos homens. A gente só pensa no conforto desse mundo. Por isso que, quer ver onde a igreja é forte? Vai dar uma olhada na igreja perseguida. Vai ouvir um testemunho de um cristão. Vai ouvir o testemunho daqueles cristãos lá na China, que se o cara for pego com uma folha da Bíblia, ele é preso 3 anos. Fica na cadeia por 3 anos. Lembra daqueles dos 13 mártires? Foi 13? Aqueles que foram assassinados pelo Estado Islâmico. Esse que foi recente. Isso. Quando perguntam, quando vão entrevistar o pessoal da igreja deles, os cristãos coptas, que são os cristãos do Egito, que são uma minoria perseguidíssima lá no Egito, porque o Egito é um país muçulmano, quando vão perguntar para esse povo, o que você acha disso, do que aconteceu com esses homens? Teve uma moça que respondeu bem assim, ué, o nosso Senhor deu a vida por nós na cruz, a gente não pode derramar algumas gotinhas de sangue por ele? Se essa pergunta é feita por um evangélico brasileiro, está vendo, irmão? Como a gente está distante da realidade da cruz, como a gente não quer a glória da cruz. Por isso que eu acho massa, eu acho legal toda a procissão, tudo que os católicos fazem, eu acho muito legal, porque o crente, o meu patrão, eu tive um ex-patrão que era evangélico, ele falava para mim, só que era, ele falava assim, eu não vou dar folga para vocês na sexta-feira santa, porque a gente é evangélico, a gente só comemora o domingo. Quer dizer então que você só quer saber de ressurreição. Claro que era um pretexto para ele não dar folga para nós. E adivinha, a gente trabalhou na sexta-feira santa. Mas o cara falava isso para todo mundo ouvir. A gente é evangélico, a gente só comemora a ressurreição. Ou seja, a gente só quer ressurreição, a gente não quer cruz. A gente só quer céu, a gente não quer caminho estreito, porta estreita. A gente não quer. Lá no verso 20, olha que eu já estou terminando, gente. Lá no verso 20, Jesus diz assim, minha oração não é apenas por eles. Ou seja, Jesus não estava orando só pelos discípulos. Jesus disse, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Olha que lindo, Jesus orou por você, irmão. Jesus orou por você. Antes dele subir na cruz, Jesus orou por mim e por você. Eu oro por todos aqueles que ainda crerão em mim, por meio da mensagem deles. Isso o mundo não tem. Isso as estrelas de Hollywood não têm. Um Deus que nos ama, amém? Um Deus que nos ama, que sabe o teu nome, que se importa com você, que está com você todos os dias. Isso o mundo não tem. Do verso 21 ao 23, olha o que Jesus disse, para que todos sejam um, Pai,
como tu está em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amastes. Meu irmão, para terminar, a glória da igreja é que nós sejamos um. A glória da igreja, como é que nós vamos cumprir a missão que o Senhor Jesus nos deu? É que nós sejamos um. Que a gente ame uns aos outros. Que a gente sofra uns com os outros. Que a gente caminhe juntos, amém? Que a gente caminhe em comunhão. O novo mandamento do Senhor Jesus, lá em João 13:34, Jesus disse: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É isso, irmão. Esse é o desafio para nós. Jesus se entregou. Ele sobe na cruz, Ele deu a vida dele por nós, para que nós pudéssemos ser um, para que nós que não éramos povo de Deus, estávamos separados da glória de Deus, fôssemos perdoados e fôssemos trazidos à sua presença. O que o judeu comemora na Páscoa? O fato de que um dia eles eram escravos e depois foram libertos. O que nós comemoramos na Páscoa? O fato de que nós éramos escravos e hoje somos livres, amém? É isso, querido. Você é livre. Você foi liberto. Você foi liberto do império das trevas. Você foi resgatado do império das trevas, do poder do inimigo, do poder de Satanás. Ele libertou você. Ele te trouxe para a terra prometida. Ele te trouxe para a presença dele. Eu queria fazer uma... Vai ter ceia, né? Agora, né? Eu queria ler um último texto na noite. Queria quebrar o protocolo um pouquinho aqui antes. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Eu quero quebrar o protocolo. Se você puder, aqueles que não puderem podem ficar sentados. Se você puder, vamos se ajoelhar nesse momento, porque Ele é digno, amém? Vamos dobrar os nossos joelhos diante do Senhor, porque o Pai deu a Ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. Vamos agradecer ao Senhor pelo sacrifício dEle por nós. Meu Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Eu não tenho palavras, Jesus, para expressar a minha gratidão. Eu sei que um dia eu fui escravo. Eu fui escravo de mim mesmo. Eu sei que um dia eu fui escravo dos meus vícios. Eu sei que um dia eu estive longe do Senhor. Mas o Senhor me salvou. O Senhor me tirou do império das trevas e o Senhor me trouxe para o reino da sua luz. Jesus, obrigado, Senhor. Não existe outra palavra. A gente se prostra diante do Senhor nesse momento, para reconhecer que o Senhor é o nosso Rei e que nós não somos nada sem o Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Não nos deixa viver essa vida, Senhor, se não for para a glória do Senhor. Não nos deixa viver nesse mundo, buscando a nossa glória ou buscando a glória do mundo.
Nos ajuda, Senhor, a viver para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.